Meu amigo, minha amiga, prepare-se para uma análise que vai explodir sua mente. A revista The Economist, considerada uma das publicações mais influentes do planeta, acaba de estampar em sua capa uma declaração que está fazendo o mundo inteiro repensar o cenário político global. O Brasil está dando uma verdadeira lição de democracia aos Estados Unidos. E isso não é apenas uma manchete sensacionalista. É uma análise profunda que coloca nosso país em uma posição de destaque mundial que poucos brasileiros imaginavam possível apenas alguns anos atrás. Na edição de 28 de agosto de 2025, que saiu hoje mesmo, a The Economist estampou em sua capa o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o rosto pintado de verde e amarelo, usando um chapéu semelhante ao famoso xamã que invadiu o Capitólio americano. O título era direto e impactante: Brazil offers America a lesson in democracy. Traduzindo, o Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de democracia. Para vocês entenderem a magnitude disso, estamos falando da revista que há décadas define tendências econômicas e políticas globais, que é lida por presidentes, primeiros ministros e CEOs das maiores corporações do mundo. E essa revista está dizendo que nós, brasileiros, somos exemplo de democracia para a maior potência militar e econômica do planeta. Na edição de 28 de agosto de 2025, que saiu hoje mesmo, a The Economist estampou em sua capa o ex-presidente Jair Bolsonaro. O título era direto e impactante: a capa que mudou o jogo mundial. Na edição de 28 de agosto de 2025, o título era direto e impactante. Para vocês entenderem a magnitude disso, estamos falando da revista que há décadas define tendências, que é lida por presidentes, primeiros ministros e CEOs. E essa revista está dizendo que nós, brasileiros, somos exemplo de democracia. E isso não é apenas uma manchete sensacionalista. É uma análise profunda que coloca nosso país em uma posição de destaque mundial, que poucos brasileiros imaginavam possível apenas alguns anos atrás. A capa que mudou o jogo mundial. Na edição de 28 de agosto de 2025, o título era direto e impactante. Para vocês entenderem a magnitude disso, que é lida por presidentes. E essa revista está dizendo que nós, brasileiros, somos exemplo, o motivo que está chocando o mundo. O que motivou essa declaração histórica? O julgamento de Jair Bolsonaro, que está marcado para acontecer em 2 de setembro no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é acusado formalmente de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e esse julgamento está sendo acompanhado pelo mundo inteiro como um teste definitivo da solidez das instituições democráticas brasileiras. A The Economist faz uma comparação direta que deveria nos encher de orgulho. A revista lembra que em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, em uma cena que foi comparada mundialmente à invasão do Capitólio americano de 6 de janeiro de 2021. Mas aqui está a diferença fundamental. No Brasil, esse ato teve consequências reais. Brasil, o adulto democrático do Ocidente. Segundo a publicação britânica, enquanto os Estados Unidos sob Trump caminham cada vez mais para o autoritarismo, o Brasil está dando sinais claros de fortalecimento institucional. E o protagonista dessa resistência democrática é o nosso Supremo Tribunal Federal. A revista aponta algo que deveria nos fazer refletir profundamente. Por causa da memória ainda viva da ditadura militar e do processo de redemocratização. Isso significa que nossa experiência histórica se transformou em nossa maior fortaleza democrática. O texto da The Economist vai além e aponta algo fascinante. O Brasil se tornou um verdadeiro caso de teste. Continua. O que motivou essa declaração histórica? O julgamento de Jair Bolsonaro, que está marcado para acontecer em 2 de setembro no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é acusado formalmente de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
E esse julgamento está sendo acompanhado pelo mundo inteiro como um teste definitivo da solidez das instituições democráticas brasileiras. A The Economist faz uma comparação direta que deveria nos encher de orgulho. Enquanto no Brasil, as instituições estão funcionando e responsabilizando quem atentou contra a democracia, nos Estados Unidos, Trump conseguiu não apenas escapar das consequências dos seus atos, mas ainda por cima foi reeleito presidente em 2024. A revista lembra que em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, em uma cena que foi comparada mundialmente à invasão do Capitólio americano de 6 de janeiro de 2021. Mas aqui está a diferença fundamental. No Brasil, esse ato teve consequências reais. Segundo a publicação britânica, enquanto os Estados Unidos sob Trump caminham, o Brasil está dando sinais claros de fortalecimento institucional. E o protagonista dessa resistência democrática é o nosso Supremo Tribunal Federal. A revista aponta algo que deveria nos fazer refletir profundamente. Por causa da memória ainda viva da ditadura militar e do processo de redemocratização que culminou na Constituição de 1988, as instituições brasileiras parecem estar mais preparadas e mais dispostas a resistir aos ataques populistas do que as americanas. Isso significa que nossa experiência histórica, que muitas vezes é vista como um fardo, na verdade se transformou em nossa maior fortaleza democrática. E como Trump reagiu a essa situação? De forma completamente desproporcional e reveladora. Em uma tentativa desesperada de defender Bolsonaro, Trump impôs tarifas punitivas de 50% sobre produtos brasileiros. E, em um ato sem precedentes na diplomacia internacional, incluiu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na lista de sancionados pela Lei Magnitsky. A The Economist classifica esse ato como um ataque direto e sem precedentes contra uma democracia funcional. É como se o presidente americano estivesse tentando punir o Brasil por ter instituições que funcionam melhor que as dele. Mas aqui está o ponto que Trump não calculou. Essas medidas podem acabar fortalecendo ainda mais o governo Lula internacionalmente. Por quê? Porque apenas 13% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. E o país tem alternativas sólidas de mercado, especialmente na China e em outros países do sul global. Isso pode reduzir o efeito prático das sanções americanas. O texto da The Economist vai além e aponta algo fascinante. O Brasil se tornou um verdadeiro caso de teste para democracias no mundo pós-populista. Apesar das críticas legítimas sobre a concentração de poder no STF, o julgamento de Bolsonaro demonstra que existe no país um esforço real e concreto para punir os responsáveis por atos golpistas. E tem mais. A revista destaca que até mesmo governadores conservadores brasileiros estão criticando publicamente o estilo extremista de Bolsonaro. O contraste apresentado pela The Economist é brutal e revelador. Nos Estados Unidos, Trump, mesmo sendo indiciado criminalmente em múltiplos processos, conseguiu vencer as eleições de 2024 e retornar à presidência. No Brasil, Bolsonaro enfrenta um processo sério que pode resultar em até 49 anos de prisão. Isso mostra duas realidades completamente diferentes. De um lado, um país onde as instituições cederam à pressão populista, do outro, um país onde as instituições estão resistindo e funcionando conforme foram desenhadas para funcionar. A conclusão da The Economist é dura, simbólica e deveria nos encher de orgulho nacional. Neste momento histórico específico, é o Brasil que aparece como o verdadeiro adulto democrático do hemisfério ocidental. O papel de Lula no cenário mundial também é destacado. Sua capacidade de dialogar tanto com líderes progressistas quanto conservadores. Essa análise da The Economist não é apenas sobre o passado ou o presente. É sobre o futuro do Brasil no cenário mundial. A transformação geopolítica em curso, BRICS, aproximação com a China e alternativas ao dólar.
Quando uma das revistas mais respeitadas do planeta te coloca como exemplo global, isso abre portas. E mais importante, mostra que escolhemos o lado certo da história. Significa que investimentos estrangeiros podem fluir com mais confiança. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel do Brasil no cenário mundial. Por décadas, fomos vistos como um país periférico. Hoje, pela primeira vez em nossa história republicana, somos nós que estamos dando exemplo. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque nossa Constituição de 1988 foi desenhada por pessoas que viveram na pele o que significa perder a democracia. Aconteceu porque nossas instituições foram construídas com mecanismos de defesa, que os americanos, em sua arrogância democrática, nunca acharam que precisariam. Quando uma das revistas mais respeitadas do planeta te coloca como exemplo global, isso abre portas, cria oportunidades, aumenta o soft power do país. E mais importante, mostra que escolhemos o lado certo da história. Enquanto outras nações democráticas estão flertando com o autoritarismo, nós estamos fortalecendo nossa democracia. E tem outro aspecto fundamental que precisamos entender. Essa mudança de percepção internacional sobre o Brasil não acontece no vácuo. Ela ocorre exatamente no momento em que nosso país está se reposicionando geopoliticamente através dos BRICS, da aproximação estratégica com a China e da construção de alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar americano. É impossível analisar essa situação sem reconhecer o papel central de Lula nessa transformação. Sua experiência internacional, sua credibilidade construída ao longo de décadas, tudo isso contribuiu para que o Brasil recuperasse protagonismo mundial. A The Economist, mesmo sendo uma publicação tradicionalmente alinhada com o pensamento neoliberal, está reconhecendo. Mas o que isso significa na prática para o brasileiro comum? Significa que nosso país está ganhando respeitabilidade internacional. Significa que investimentos estrangeiros podem fluir com mais confiança. Significa que nossa voz em organismos internacionais tem mais peso. A reação extrema de Trump, impondo tarifas e sancionando ministros do STF, revela algo que deveria nos alertar. Os Estados Unidos não estão mais dispostos a aceitar. É uma reação de quem perdeu a hegemonia moral e está usando a força econômica para tentar manter a relevância. Mas essa estratégia está fadada ao fracasso, porque o mundo já percebeu que existem alternativas ao modelo americano. Com esse reconhecimento internacional, vem também uma responsabilidade enorme. O Brasil agora é visto pelo mundo como um farol democrático. Isso significa que precisamos estar à altura dessa expectativa, fortalecendo ainda mais nossas instituições, aperfeiçoando nossa democracia. Não podemos desperdiçar essa oportunidade histórica de liderança mundial. Agora eu quero saber de você. O Brasil realmente se tornou um exemplo mundial de democracia? Ou isso é apenas uma narrativa construída pela mídia internacional? Você acredita que nossas instituições estão realmente mais sólidas que as americanas? Ou a The Economist está exagerando nessa análise? Se você gostou desta análise exclusiva sobre como o Brasil está surpreendendo o mundo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Aqui você sempre tem informação de qualidade, análise profunda e a verdade que a mídia tradicional muitas vezes não tem coragem de contar. Compartilha com alguém que precisa entender que estamos vivendo um momento histórico único para nosso país. Nossa responsabilidade histórica. Nossa chance de liderar pelo exemplo. Nosso papel no xadrez geopolítico mundial. Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas análises. Fontes e recomendações na descrição. Agora é com você. Comenta abaixo e diga o que pensa.